Boa noite a todos, ou boa tarde para quem nos assistir, um bom dia. É sempre bom estarmos aqui novamente para fazermos nosso Evangelho. E hoje, especificamente de uma mensagem do capítulo 17, Sedes Perfeitos, uma mensagem de Lázaro, datada de 1863, que vem nos falar a respeito do dever, do nosso dever perante a lei divina. Então nós vamos respirando profundamente, sentindo a centelha divina nos envolver, nos abençoar, Jesus, nosso irmão maior, agradecendo essa bendita e abençoada oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo juntos. Vamos respirando tranquilamente, soltando suavemente, aprendendo a abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Vamos purificando o nosso pensamento, dulcificando assim os nossos corações nessa energia de luz, pedindo para que esse exercício do Evangelho possa nos colocar nessa disponibilidade de cumprir os nossos deveres. Os nossos deveres, é disso que vem falar. Antes, nós vamos buscar lá no dicionário Aurélio a questão da palavra dever, que muitas vezes nos volta àquele cumprimento de obrigações, pagar dívidas, né? Eu tenho o dever de pagar dívidas, ou de pagar algum dinheiro que eu estou devendo a alguém, ou também se associa a esse dever naquele momento que nós somos gratos a alguém. Eu tenho o dever de agradecer aquele meu companheiro, aquele meu irmão, porque ele me ajudou, porque ele me apoiou, num momento que nós pedimos algum favor, que nós precisamos daquele amigo, daquele parente, então nós temos o dever de ser gratos. Atribui-se também aos pais, atribui-se também às questões de usos e costumes da nossa vida materialmente falando, como cidadãos que somos, né? No cumprimento dos nossos deveres, impostos pela lei, a lei do homem, no caso. Um exemplo que podemos dar é a questão de votar, né? Votar é um dever do cidadão. Mas, aqui no caso, na casa espírita, crianças hoje estudando na evangelização e nós também nos evangelizando, que é o nosso dever moral, nos evangelizar, estamos falando do dever, o dever moral, o dever daquele que se coloca naquela condição, quando ele se conscientiza da lei de Deus, da lei divina, que é encontrada também no Livro dos Espíritos, que vem falar da moral, da lei moral, que contribui para que o nosso aprendizado se expanda na necessidade de buscar o amor ao próximo, o respeito, a fraternidade entre nós. Então é dever moral nós temos essa conscientização de respeitar o nosso semelhante. E nessa condição nós vamos aprendendo dentro da casa espírita que é nosso dever. Eu só posso dar aquilo que realmente eu aprenda, que eu tenha em mim. Então, o Evangelho, ele traz a instrução do Espírito Lázaro, de 1863, que nos convida a refletir sobre a nossa busca incessante dentro da casa espírita, dentro do movimento, e de agregar para as nossas vidas esses deveres morais que por vezes passam desapercebidos por nós e nós negligenciamos. E é uma busca incessante, porque não é fácil nos mantermos vigilantes nessa conduta de moralidade. E essa mensagem de Lázaro, de 1863, ela traz esse alerta sobre o nosso dever para primeiro conosco e depois para o nosso semelhante. Primeiro eu preciso praticar em mim essa conduta de me moralizar, de ter esse dever de me moralizar, para que eu possa então estar alertando e incentivando
os meus companheiros de jornada. Aí falamos aqui das crianças, falamos aqui no momento que estamos falando de evangelho numa casa espírita. Então, o dever, como diz a mensagem de Lázaro, é a obrigação moral diante de si, primeiro para mim, e depois diante dos outros. Então, é meu dever aprender a me educar, a me disciplinar perante a ordem da lei divina, que é a lei do amor. Então nós temos que ter isso nas nossas mentes, temos a necessidade de conscientizar, esse é o conceito, que a palavra dever, primeiro é para comigo e depois para o meu semelhante. Primeiro eu preciso me centralizar e buscar esse foco da minha tarefa de dever dentro dessa lei divina, que vem o Livro dos Espíritos salientar para a gente a respeito disso, vamos falar mais para frente. E aí nós perguntamos, né, quem que determina essa lei? Por que eu tenho que seguir essa lei? Por que eu tenho que seguir essa moral? Quem vai me obrigar, né? Porque nós vemos tantas horizontes diversos, né? As pessoas realmente estão com uma dificuldade de se cumprir as leis do homem, quiçá as leis de Deus, né? Porque nós vamos nos distanciando cada vez mais devido às dificuldades que nós passamos. E aí a Casa Espírita nos traz esse retorno, essa retomada ao nosso foco. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é a moral? E a questão é 629. E ele vem salientar que a moral é a regra do bem proceder, é a distinção entre o bem e o mal. Olha só que interessante. O homem procede bem quando ele faz tudo pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Simples assim. Nós temos que ter a nossa consciência, a conscientização entre o bem e o mal, porque nós temos a inteligência e sabemos sim quando estamos agindo no bem e quando nós estamos agindo no mal, porque a nossa consciência avisa, ela fala. Na questão 270